viva a vida, viva a liberdade. Gritos que despertam sonhos de igualdade. Vida, viva a vida, viva a liberdade. Vida, viva a vida, viva a liberdade. Gritos que despertam sonhos de igualdade. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 3 minutos, sábado chuvoso, faz 17 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. E é um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei com você todos os sábados aqui na sua Tchê Alegrete, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Mantovani Beucchi. Fazia dias, seu Mantovani, que não nos víamos. Satisfação. Mantovani Beucchi, Cidade Rural tem a força de quem? Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984636362. Chegou a Expo Inter Digital 2020. Condições especiais e toda a magia da Expo Inter agora no meio digital. Acesse a plataforma John Deere Conecta em conecta.deere.com.br e tenha a experiência de estar em uma grande feira do agronegócio. Cadastre e confira com o time da Alvorada Sistemas Agrícolas todas as informações sobre as promoções e acesso ao site. Fique ligado e aproveite esta grande novidade.
Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, são 12 horas e 6 minutos. Está comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E hoje a gente já avisa os nossos queridos ouvintes que estaremos aqui com o telefone aberto para quem quiser fazer, não é mesmo, Gilberto, as suas perguntas. E como de praxe, nós vamos falar agora nestes primeiros 25 minutos sobre o mundo do arroz e depois nós teremos a companhia de dois grandes empreendedores do nosso município. Gilberto, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade Rural e o mundo do arroz aí, mais uma vez, né, bombando, Gilberto. O arroz está na mídia nacional, está na mídia mundial. Pensando que é o vilão, que os produtores agora estão tudo bem, que terminaram os problemas deles, que isso não é verdade, não é bem assim. E nós queremos falar sobre isso. Semana passada, Cíntia, no horário do programa, uma senhora ligou 2 vezes aqui para o telefone da rádio. Eu pedi para ela ligar, nós demos o recado até no ar para ela ligar para o meu telefone, ela não ligou no rádio, e no rádio, a gente no ar aqui, eu não podia ouvir direito. Mas era uma dessas reclamações. Eu não sei se eu ouvi direito o nome dela, parece que é Helenir, senhora, ou Helenira, coisa parecida. É mais ou menos parecido, se não é nenhum dos nomes, me desculpa. Mas essa senhora, que ela queria saber por que o preço do arroz está tão caro. E eu gostaria que ela ligasse agora para a rádio, então, de novo, para nós vamos conversar com ela, vamos dar esse espaço. Temos muitas coisas para conversar, mas vamos dar esse espaço porque eu acho que... A dúvida dela pode ser a dúvida de muitas pessoas. É a dúvida de muitos. E a gente está aqui com esse intuito, que é o nosso dever de dar a informação correta para que as pessoas saibam como tudo acontece, não é mesmo, Gilberto? E a gente, como vem falando, vem desde o ano passado, desde novembro, já estamos aí quase um ano de programa, Gilberto, e desde janeiro, né, o Gilberto e os seus produtores, junto aí com os analistas de mercado, né, nós viemos falando aí sobre todas essas projeções, né, até a chegada da pandemia, que é uma coisa assim que hoje eu estava lendo, Gilberto, e durante a semana a gente escuta muita informação que a pandemia tem todos esses seus desgastes que a gente sabe, mas que o agro realmente é tudo, porque através dele não parou e com isso não houve o desabastecimento de nada. Então isso são coisas importantes, relevantes, né, para todos nós levarmos em consideração. Chegando a esta questão do arroz, Gilberto, até ontem mesmo, foi ontem que tu me passaste aí uma notícia da Federarroz, onde ele coloca os preços do arroz pelo mundo. Eu acho que tu poderia começar já falando aí para os nossos ouvintes como é que está esse patamar, né, e até a gente chegar do porquê que chegou a tudo isso. Eu gostaria de ouvir primeiro, Cíntia, se nós comentar falar isso, para nós não melindrar as pessoas. Eu queria ouvir primeiro a agonia do povo. Se a senhora essa que a semana passada questionou o preço do arroz, parece que preço do óleo, preço de toda a comida, de toda a alimentação, questionou para a gente, principalmente o preço do arroz que está na mídia. Eu acho que nós primeiro vamos ouvir esse pessoal, depois vamos... Mas nós temos outras coisas. Tu estava falando, Cíntia, assim, ó, deixa eu abrir um parênteses, enquanto ligam para nós, quem quer ligar para cá... 3422-16001235, é isso, Vaninho? Aí o Vaninho passa para nós. Quem quer ligar para a rádio pode ligar e vamos conversar sobre esses assuntos da coisa. Mas, Cíntia, deixa eu te dizer o seguinte, eu nunca quis falar diretamente sobre todo esse problema, principalmente da pandemia. É uma coisa séria? Não, sempre quando se trata da saúde é sério.
Mas eu fico pensando, eu fico em casa, fico imaginando e fico pensando o seguinte, no tempo da minha avó, eu era muito pequeno, nós não podíamos ir no baile, porque festa era a casa do diabo, era pecado, e se nós ia para o inferno. Eu me lembro disso, mas eu era guri, eu me lembro que os adultos, eu não ia, mas os adultos não podiam ir. A avó sempre dizia que nós não tínhamos que pecar, porque quem pecava ia para o inferno. Bom, depois, eu já mais grandinho, com 9, 10 anos, 11 anos, eu fazia as contas que ia morrer com 42 anos de idade. Eu nunca me esqueço isso. Por quê? Porque no ano 2000 ia acabar o mundo. Então, nós vivíamos com a igreja, não sei quem, se era igreja, se não era igreja, o mundo ia acabar. O mundo ia acabar na virada do ano 2000 e eu fazia as contas, eu era muito guri. Então, são duas coisas de criança que me botavam medo. Uma era o pecado, com 5, 6 anos de idade, 7 anos, tinha que rezar, se ajoelhar todo na casa da minha avó. Todas as tardezinhas eu tinha que rezar o terço. Se ajoelhar e rezar o terço, e não pecar, porque senão a gente ia para o inferno. Então eu tinha esse medo do diabo. Eu tinha depois medo porque eu ia morrer com 42 anos, porque ia acabar o mundo. Bom, mas 50 anos antes de acabar o mundo, começaram a falar que não, o mundo não vai acabar, mas vai acabar o meio ambiente, tem o tal de meio ambiente. E vai acabar o mundo por causa do meio ambiente. Aí nessa história do meio ambiente vem camada de ozônio, cada década tem uma coisa. Em 2008, quando deu a crise passada do arroz, a ONU dizia que ia faltar alimento no mundo, que nós ia todo mundo morrer de fome. Ia faltar alimento, e aí tudo disparou. E não sei qual é a intenção que fez a ONU naquela época. Eu, inclusive, numa coisa que a FAO fez, uma das coisas que eu digo, a FAO é o órgão da ONU da agricultura, ia faltar alimento. Agora, engraçado o Covid. Quer dizer, botou medo no mundo todo. O mundo todo está com medo de morrer do coronavírus. Será que é tudo isso? Então tem bastante coisa. Mas nós estamos conversando isso, porque nós estamos esperando. Mas eu tenho outra informação aqui, então, Gilberto, que saiu hoje até no jornal Correio do Povo e circulou aí em vários grupos de WhatsApp. As primeiras importações de arroz já estão sendo negociadas. Indústrias gaúchas, catarinenses e paulistas devem receber entre outubro e novembro cerca de 200 mil toneladas de arroz compradas no exterior. Esse volume está vindo dos Estados Unidos, a Índia e a Guiana. Então, a diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria, a Bia Rosa Andressa, revela que as empresas fecharam essas aquisições antes mesmo do governo federal zerar a TEC, a tarifa externa comum do Mercosul, sobre as importações do grão em casca e beneficiado na quarta-feira. O que tu tem a dizer sobre isso, Gilberto? Isso é preocupação para os nossos produtores? Que análise tu fazes? Depois tem aqui... Da importação em si aí. Aí depois tem a análise aqui do Marco Aurélio Tavares, que está sempre conosco, e também do presidente do Sindicato Rural de Itaqui, Maçambará, o João Raul Borges Neto. Cíntia, eu deixei na minha caminhonete, no meu carro aí, tu vai lá e pega a minha pasta no carro, no golo ali na frente, uma pasta grande que está ali. Eu vou te mostrar um papel que eu trouxe aqui, tu vai te lembrar. Eu fiz um rascunho, eu peguei ontem e está dentro da minha pasta. Importação, tudo que vai ser, para mim, muda de patamar. Eu tenho falado aqui no programa que os Estados Unidos tinham que colher bem e que era para gravar um número de 220 milhões de sacos, que era para todo mundo gravar esse número, que era a colheita que os Estados Unidos precisavam colher, e que no segundo semestre tinha que vir arroz de lá, e no primeiro semestre ia arroz daqui para lá, do ano.
que nós colhemos arroz nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. O Paraguai, o Mercosul colhe. E o Mercosul colhendo esse arroz, nós temos que ir abastecer os mercados da América. E no segundo semestre, os Estados Unidos têm que colher e abastecer as Américas. Então, eu vejo neste momento, neste ano, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, esta situação. Depois, vai depender de qual a lição que nós, como cadeia, como governos, como Mercosul, subimos. Ora, existe o Mercosul um acordo comercial, que nós, 30 anos, Associação dos Arrozeiros, brigando, eu estou com uma consciência muito limpa, muito tranquila, porque 30 anos falando que ia acontecer isso. Não. E nossos agentes não resolvem na mesma situação. E isso o governo. Me explica que para um acordo comercial a Câmara Setorial tem que se reunir, aprovar, reprovou a retirada da TEC. O Ministério da Agricultura tem que encaminhar para o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda tem que decidir sobre a TEC. Ah, vão retirar a TEC. Aí o governo brasileiro tem que negociar com o Mercosul para tirar a TEC. E como é que tiraram? Uma avenida de uma mão só? Mas que coisa é isso? Então, eu fico muito tranquilo porque nós há 30 anos gestionamos isso como entidades, como coisa, e isso não vai pela coisa. Então, é o seguinte, pessoal, é o que deu. Se tivessem ouvido lá em 84 o primeiro movimento dos arrozeiros, em 90, depois Sarney, culpado disso, importou 2 milhões de toneladas com Funaro quando faltou arroz dos Estados Unidos. Tinha, na época era $4 lá. FHC nos chamou de caloteiro todo mundo, culpado também. Cada um resolveu o problema deles. O Sarney resolveu o problema dele, da família dele, o FHC também, com as privatizações. Aí veio o Lula. O Lula assumiu em 2004. Nós fizemos o tratoraço em Brasília. 2007 o arroz disparou de preço. 2008 aqui no Brasil, 2009 no mundo. Mas começou em 2007. Essa comida barata que nós demos, os culpados são os governos. Aí veio a Dilma. A Dilma, em 2013, eu disse para o Henrique que eu queria abraçar e beijar ela como produtor e como líder de classe. Todo mundo ficou me olhando. Irresponsavelmente vendeu todo o arroz de estoque regulador do país. Em 2013. A Conab não tem. Outra coisa, se a Conab tem arroz, como ela diz que tem, não, tem arroz. Produtora, a Conab tem arroz. Não largaram o leilão, liberaram a TEC. Então, Conab, a senhora não tem arroz. Isso são irresponsabilidades do sistema do governo. Por isso. Mas eu trouxe esse mapinha aqui, te lembra desse mapinha um dia que eu te apresentei aqui? Sim. Olha aqui. Essa curva de vermelha seria esse ano. Isso aqui foi em 2008. 5 anos, 2008, de alto preço que eu botei, ó. Aí eu fiz a curva, chegou aqui em $18, ó. Parei. Aí comecei a baixar acima de $19, ó, quase $20, ó. Deixei em branco porque eu não sabia quanto ia na época. Só que eu não fui tão claro assim. Você lembra que eu disse? E aí a curva acima não ia ter mais. Aí a curva aqui, ó, que para mim, eu botei assim, ó, 5 anos de estabilização de preço acima de $14 na crise de 2009 e 2010. A tendência, estabilização com uma curva mais longa do que 5 anos. Isso eu projetei aqui no programa, com o dia que eu apresentei esse desenho, tá aqui assim. Aí eu botei assim, ó, na época que nós fizemos, qual a diferença da crise de 2008? Botei, era a crise do arroz. E esta crise que está acontecendo agora, eu botei aqui, não era crise de coronavírus, de nada, eu botei aqui, crise de consciência. Eu falei aqui no programa, isso há 3, 4 meses atrás. Bom,
Pessoal, vamos falar rapidinho já dos são nossos 12 horas, ouvintes, 20 já que minutos, ninguém pessoal. nos ligou, nós ficamos à vontade de falar o que nós queremos, né, Cíntia? Vamos aí buscar as informações que foram estudadas, Gilberto, para bom, essas perguntas. O seguinte, quanto ao preço do consumidor, o arroz mais caro? Pois não. Quanto ao preço do arroz mais caro, que a consumidora disse assim, ó, que o arroz está um absurdo, que o alimento está tudo caro. Além de eu fazer toda essa introdução, que os governos são os grandes responsáveis, porque é uma avenida de uma mão só, ser produtor de arroz, Cíntia, é uma das culturas mais caras para produzir. A soja, o milho, qualquer outra cultura, trigo, não depende tanto de coisas técnicas como o arroz. O arroz a gente tem que trabalhar no barro, a gente tem que botar água, a gente tem que cuidar. Água, umidade, cria fungos, que nós temos que botar fungicidas, que nós temos que cuidar, porque senão acontece que nem na Índia, que eu tinha que falar e estou devendo isso, vamos ter que deixar para outro momento. As doenças abióticas, eu tive que estudar o que era abióticas e o que era bióticas, para saber das doenças. Então, pessoal, se vier arroz da Índia, não é arroz tipo 1, tipo 2, é arroz para a terceira, quarta marca, quem sabe quinta. Se vier arroz da Índia, tem que misturar com o nosso arroz. E vou chamar atenção para vocês. O arroz nosso é o melhor do mundo. Eu sempre disse aqui no programa. E dizia aqui no programa que o arroz nosso era mais barato que um cafezinho, que era o arroz mais barato do mundo. Que era o arroz mais barato do mundo. Realmente era. Hoje o arroz dobrou de preço e o arroz está em 97º lugar no mundo. O preço do arroz do Brasil. Hoje, o preço de hoje. Considerando R$5 um quilo. 4,50, 5 um quilo de arroz hoje. 4,50 a 5. Em alguns lugares está 4,50, em outros lugares está 5. 1 quilo de arroz. Ele está em 97º lugar no mundo. Quando estava R$2, nós não aparecia na luz, nós éramos o arroz mais barato do mundo. É impressionante. O que tem mais caro? Por exemplo, assim, ó, países mais caros. É uma lista grande. O preço mais caro do mundo é no Japão. R$23 um quilo. 1 quilo? 1 quilo. Estados Unidos, segundo mais caro, R$21,92, botando o dólar a 4. Isso para o consumidor, botando o dólar a 5,40. Coreia, 20, assim por diante. Bom, Alemanha, R$13, Itália, 12,50, Bélgica, 12, 11, tudo por aí. Bom. E o Brasil? França, 11. Aí vem vindo. Chile, 6,60 por aí. Bolívia, 6,40, 6,50. Argentina está em 93º. 5 pila, 4,50. Paraguai. E 50. O Paraguai é mais baixo que o Brasil, porque eles produzem para o Brasil e eles não consomem. Então, é um pouquinho mais baixo. O Paraguai está em 100º por aí. E o Brasil? Brasil em 97º. E quanto? O Brasil, aqui na época, seria R$4 o quilo, nós botamos. É 0,73 centavos de dólar. Depende do preço do dólar que tu quiser, tu entendeu? Depende do preço do dólar. Se 0,73 centavos dá R$4 o quilo, 4,50, assim, por aí o quilo. Eu falei 5, mas 5 é outra conta que eu tenho aí. Neste levantamento estava R$5 o dólar, não 5,40. Então, o Brasil, nesse levantamento que foi feito. Mas, em termos de dólar, é 0,73 centavos de dólar. No Uruguai, no Paraguai, é 0,68. Diferencinha, bom. Mas, por exemplo, assim, na China, $1, 5 e pouco. É por aí, mais ou menos, o preço do arroz. Quer dizer, então, o Brasil como é que é? 97º lugar em preço do arroz, a preço hoje, girando aqui
0,73, depende do dólar, 4 a 5 reais. Não, e nesta semana, quem acompanhou as reportagens de televisão, o que tinha de matéria falando sobre o vilão da cesta básica, que foi o arroz, que antes custava tanto e agora tá... E aí tem as controvérsias, as pessoas falam, né, Gilberto? Ah, mas o arroz, ele alimenta uma família. Se tu comprar um produto embutido, é só na hora e não te alimenta. E é tão caro, e é mais caro do que o 5 quilos de arroz. Mas, Cíntia, eu fui além. Tem um trabalho que eu não sei de quem é, que eu vi também, mas eu já tinha feito um trabalho aqui no programa. Você lembra que eu tinha ido no Salão Tambeto? Sim. Comprei um ovo e disse que eu cozinhei um ovo, cozinhei um arroz para ver o custo do arroz. Eu já disse aqui no programa há uns 3, 4 meses atrás. Bom, pessoal, tem um trabalho e eu fiz os meus cálculos. Mas eu vou dar o cálculo que eu vi, que eu não sei de onde é que surgiu. Uma porção de feijão, segundo uma nutricionista, qual é a refeição ideal, equilibrada? Esse é o termo que foi usado. Para ser uma refeição equilibrada, tem que ser 40 gramas de feijão cru, 50 gramas de arroz cru, 150 gramas de guisado, que é um preço barato do guisado, uma alface, tomate e brócolis. A porção, alface, 3 folhas de alface, o tomate, eu achei engraçado que na foto aparece 3 rodelas de tomate. E brócolis. Essa é a refeição saudável. Equilibrada. Equilibrada. Bom, quanto é que custa o feijão? O feijão está de 6,50 a 7 por aí. Aqui nós colocamos 7 o quilo. Então custa 0,28 centavos o feijão. Para essa refeição de 40 gramas. 40 gramas de feijão cozido. 40 gramas de feijão cru, quando ele for cozido, ele representa 150 gramas no prato. Bom, o arroz, 50 gramas de arroz. Ao arroz A5 que eu peguei, dá 0,25 centavos. 25 centavos o peso do arroz, comprando arroz a R$5. Deu 0,25 centavos. Bom, mais barato que o feijão. Que 50 gramas também dá 150 gramas de arroz cozido. 50 gramas de arroz cru representa 150 cozido. Bom, a carne. A carne, 150 gramas de guisado, nós pegamos o preço de R$21,90 o guisado. Não sei se é isso que está, mais ou menos. Mas é guisado. É um guisado. R$21,90 nós pegamos o preço do quilo do guisado. Representa R$3,28. É o mais caro. A alface representa 0,33 centavos. O tomate 0,40 centavos. E o brócolis 0,37. Então, qual é os 2 produtos mais baratos nessa refeição ideal? O arroz primeiro, 0,25 centavos, e o feijão, 0,28. Isso é um trabalho que não é meu. Um trabalho que eu vi, apareceu nos grupos aí. Bom, eu fiz meus cálculos. Fiz meus cálculos, meu trabalho, minha coisa que eu já tinha feito aqui, e coloquei o seguinte: eu diminuí metade o feijão. Eu não como tanto, o melhor prato é arroz, eu não como a mesma porção do que arroz ou feijão, eu como metade do feijão. Então eu botei no meu prato o feijão, em vez de ser 28 centavos, eu considerei um pouco mais caro, 30 centavos o feijão, e deu 0,15 centavos no meu custo. O arroz eu botei, sou esganado no arroz a gente tem que comer mais, eu, em vez de botar 50 gramas de arroz, eu botei 80 gramas de arroz no meu cálculo. Custou 0,40 centavos. Eu botei mais. Porque 80 gramas de arroz, olha, dá para comer. A gente come, tem que comer. Bom, aí o seguinte, na carne eu também reduzi metade da carne. Em vez de botar 150 gramas, eu botei 70 gramas de carne. 75. Em vez de gastar 3, gastei 1,50. Diminuí a carne. Mas botei um ovo. Botei um ovo. E aí o ovo mais barato é 50 centavos. Opa, e aí o meu arroz que custou 40, porque eu dobrei o arroz, o feijão eu diminuí, mas o ovo me aumentou o custo. Entendeu? Isso que eu não botei ovo crioulo, que ovo crioulo é proibido de comprar, né? Então, só ovo coisa.
Porque o ovo crioulo é um pouco mais caro, porque ele é proibido. Bom, não é que ele é mais caro porque ele é proibido. Como ele é proibido, as pessoas não produzem, então ele fica mais caro. Bom, são pouca gente que tem. Bom, aí o alface e o resto tudo a mesma coisa. Bom, o prato, a porção de uma refeição feito por esta nutricionista, que eu acredito que fez, custa R$ 4,91. O meu prato que eu organizei, ele custa 3, em vez de 4, 3,16. Bom, se eu botar o ovo, custa mais o ovo. Vai para 3,77. Custa mais 50 centavos. 3,76, 3,16 vai para 3,66, 3,70. Bom, e assim, cada um sabe fazer suas composições. Mas de todas as composições que tu fizer, o arroz a R$ 5,00 ao quilo, que não está ainda, está chegando aí, é mais barato. E como a R$ 5,00, se tiver R$ 5,00 no Brasil, o arroz ficando a R$ 5,00, nós vamos ficar no preço do arroz do Paquistão. O preço do arroz do Paquistão é R$ 5,00 para o consumidor, que só produz para exportar. E nós ficamos em 87º lugar. Baixamos 10 posição, pessoal. Se o arroz ficar nos 5. Agora, se o arroz for a quanto? R$ 8,00 o quilo, que aí é um absurdo, não precisa isso. Se o arroz for a R$ 8,00 o quilo, nós vamos ficar no mundo lá em, acredito eu que em 45º lugar, mais ou menos. Nós vamos ficar ali. Então, pessoal, em todos os lugares do mundo tem essa lista vai aparecer nos grupos amanhã ou depois. Então, eu acho que é por aí, Cíntia. Então, e se alguém tiver mais alguma dúvida, né, que nos ligue. Que nos ligue, nós estamos prontos. Temos as informações, né, Gilberto? O que precisamos dizer. E quando eu falei agora um pouco, aí eu falei um pouco o risco para nós falar com nossos clientes aqui, para os nossos ouvintes. Como eu falei aqui um pouco sobre os governos, e o que está acontecendo, eu já falei a semana passada, que eu, num artigo lá em 1985, eu já dizia simplesmente que os governos seriam os responsáveis, eu já falei isso no programa, eu botei assim, ó, qual era a lição nossa lá em 2015, novembro de 2015, que a culpa não era do Ninho, que a culpa não era dos intempéries, etc., como eu botei aqui, que os líderes vão considerar que a culpa é meteorológica, os efeitos estufa, etc., etc., etc. Coronavírus, que não existia na época, eu não podia adivinhar, mas a culpa é de tudo isso. É do dólar, é da economia. As economias sempre giraram e sempre teve os problemas. E eu coloquei assim, a culpa é simplesmente dos governos. Simples assim. Se os líderes do mundo permanecerem de costas para o panorama mundial dos alimentos, nós vamos ter um colapso. E aí eu também, um pouco antes desses, eu escrevi assim, ó, que a crise mundial do arroz, no caso, está desenhada e não será surpresa se os preços passarem dos patamares de $15. Isso lá em 2015. Por saca, cabe destacar que quando os fatos são verbalizados, na época eu verbalizei, podem não acontecer na mesma ordem e podem demorar 4, 5 anos para acontecerem. Mas ainda assim, deixar de externar esse possível cenário é furtar-se dos prováveis acontecimentos. Quer dizer, eu estou de consciência tranquila, Cíntia, porque muitos produtores, que 30 anos eu gastei energia nas associações dos arrozeiros, na estrada Boicote e Tratoraço, eu e meus parceiros, Arsênio, Cleomar e Henrique Dornelles, avisamos os governos. Deixa eu só dizer uma outra coisa. Maior custo do arroz,
34% é imposto. E o nosso governador vai ser culpado amanhã porque estão aumentando os impostos. São 12 horas 35 minutinhos, temos umas perguntas, ligações. Mantovani Beuc, vamos renovar aí o nosso comercial. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta, fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 5534270715 e 55984636362. Chegou a Expo Inter Digital 2020. Condições especiais e toda a magia da Expo Inter agora no meio digital. Acesse a plataforma John Deere Conecta em conecta.deere.com.br e tenha a experiência de estar em uma grande feira do agronegócio. Cadastre e confira com o time da Alvorada Sistemas Agrícolas todas as informações sobre as promoções e acesso ao site. Fique ligado e aproveite esta grande novidade. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, agora são 12 horas e 38 minutinhos. Para quem está ligando o rádio agora, nós estamos aqui no estúdio, eu, Cíntia Fragoso Ramos, com Gilberto Pileco, e também recebemos a presença de 2 empreendedores do nosso município, seguindo a nossa sequência de conhecer as pessoas que fazem o desenvolvimento da nossa cidade. Seu Enio Rodrigues Pereira e também Adriano Pereira. Uma boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao nosso Cidade Rural. Uma satisfação estar aqui recebendo vocês. Vou começar pelo seu Enio, né, Adriano? Oi? Vamos pelo tio. Vamos começar com ele, conversando e para o senhor nos contar, o senhor aí que já tem há mais de 40 anos comércio no nosso município, com certeza viu aí passaram muitos governos, fazendo essas relações aí que o Gilberto faz pontualmente no arroz e também vendo o desenvolvimento da nossa cidade, seu Enio. Então, o senhor como um empreendedor, nós gostaríamos de saber qual é a fórmula para o senhor avançar aí todos esses anos, passando por todas essas crises, por todas as coisas que acontecem numa economia. Olha, eu iniciei em 1974, em abril de 74. Iniciei pequeno, assim, comprei uma existenciazinha bem... que tinha que vender alguma mercadoria para pôr outras que rodassem, que não... E assim eu fui negociando, fui ampliando. O negócio ele não é muito fácil mesmo, a gente tem algumas imprevistos, tive também, mas sempre me recuperei. E a gente, por exemplo, sempre tem que ter a seriedade, que eu acho que é uma das coisas principais também, né? Que é para os próprios clientes acreditar na gente, apoiar a gente, que nós dependemos deles, né? Sim. Então, a minha história é essa, que eu iniciei, por exemplo, de um nada, eu vim da campanha. Eu já ia lhe perguntar, como é que o senhor teve essa veia empreendedora? Vem de onde? Eu vim da campanha, meu pai plantava e arrendava para fora. E aí eu vim para servir
E depois voltei lá e disse pra ele, eu acho que eu vou ficar na cidade, acho que eu vou estudar, eu não vou voltar para o campo, assim, pra lavoura, né? Aí eu disse, não, tu que sabe. Aí foi que eu fiquei, assim. Qual é o lugar do interior do município que morava? Em Jacaquá. Jacaquá. Lá na Chainé. Ah, é? Chainé. E então foi assim, aí eu vim pra cidade, estudei uns 2 ou 3 anos, e ele disse, o que tu quer pôr aí para trabalhar? Não quer pôr um comércio? Eu digo, é. Aí ele mandou olhar e foi onde eu encontrei aquela esquina ali, a gente negociou. E eu tô até hoje ali. E como é que o que o senhor diz assim pra gente? Que idade tu tinha na época? 19 anos, então? Uns 20. Não, tinha 21, acho 22. E aí tu começou, tu e o teu pai, então? No início fui eu e o pai. Depois, aí 1 ano e pouco, veio o Esmar, o pai do Adriano. Que é teu irmão. Tu é mais velho que ele? Não, ele é mais velho. Ele é mais velho. Aí o meu pai saiu da sociedade, ficou o Esmar. Aí tu e o... Na verdade foi tu trabalhamos quase 20 anos juntos, aí depois a gente se separou. Que hoje cada um tem o seu, um do lado do outro, mas cada um... Eu morei 10 anos aí, 10, 12 anos ali do lado deles. E eu não dizia para eles, eles não sabem, eu chamava de City Shopping. Como eu tenho mania de chamar o shopping em Bergamota, lá o shopping centro, lá da dona Ivonete, e eu chamava ali, mas ninguém sabia. Eu chamava para mim e para meus amigos de longe. Não, eu vou lá para o meu City Shopping, o shopping da cidade, né? Que era o City Shopping aí, porque tinha 2 lojas, uma do lado da outra. Sim. E shopping é 2 lojas. E bem se tu for ver por um lado, uma completa a outra, uma né? completa a outra. Uma completa a outra. Porque até os clientes que vão no tio, não tem, eles vão ali. Ou não tem no meu, eles vão ali no tio. Eu então, já entre digo, aspas, aqui do lado acho que tem. Entre aspas, a gente se completa, sabe? E a gente tem falado muito, isso aí é mundial, na questão do empreendedorismo. Né? Então eu lhe pergunto assim, as pessoas que hoje estão começando ou querem começar, o que o senhor tem a dizer para elas o que elas têm que ter de característica para poder iniciar um negócio, né? Tendo todas essas vantagens e também suas desvantagens. Na minha experiência desses anos todos assim que eu tenho, e já vi alguém também antigo comentar, e eu uso isso aí, um bom sortimento, um bom atendimento, preço justo, e eu, na minha opinião, não vender de fiado, né? Lógico, agora tem aí fica a critério do dono, claro, né? Claro. Mas eu fui ganhar mais alguma coisa quando eu parei de vender de fiado. E eu vendi muito de fiado. Eu e meu irmão chegamos a ter 100 cadernetas. 100 cadernetas? 100 cadernetas. E o senhor não tem mais caderneta hoje? Nem para vender eu não tenho, porque eu enjoei caderneta. Nem nada. Não. O armazém do Enio Pereira, eu chamo assim, o armazém do Enio Pereira, eu acho que é esse o nome lá, né? A gente, muitos conhecem na cidade como os Pereira. Os Pereira, nós somos muitos anos juntos. Muitos anos juntos. E como um do lado do outro, e o do Adriano, que já é a segunda geração, né? Que está no lugar do pai dele. Um abraço pro teu pai lá, um abraço pro seu Esmar. Mas assim, deixa eu só te dizer, o Enio Pereira, o que tem de empreendedorismo no Enio Pereira que eu posso dar o meu testemunho? Lembra do como é que é, do irmão lá, como é que é, do que nós chamamos lá no CTG Farroupilha, como é que é, o piquete do irmão, ali no CTG Farroupilha. Quando o Enio tinha as gurias pequenininhas, 10 anos, eu acho por aí, né? 10, 12 anos, e ele também, o Adriano também era pequeno na época, o Enio começou a levar, o Enio sempre liderou, o empreendedor sempre geralmente é um pouco líder, né? Ele sempre liderou um grupo nosso aí, Nilton Paim, Oscar Paim, um grupo de pessoas aí, né? O falecido Cláudio Scadori, o Gordo Scadori, finado Paulo, Pelanca. O Pelanca. E ele sempre liderou. E quando começava a chama crioula, ele nos levava toda noite. Ele juntava dentro do carrinho dele, o Enio, botava um isopor, cerveja gelada, carne, e nos levava e nós acampava lá na beira do mato. Não tinha o lajeadinho na época, né? Não. Então nós acampava lá. E aí de lá foi e nós começamos. Por quê? Porque lá do irmão. O irmão, Esmar é com E. O Enio é com E. E aí nós botamos entendeu? Mas por quê? Porque foi liderado pelo Enio.
botamos o grupo dos irmãos. O grupo que nós chamávamos lá, grupo dos irmãos. Uns chamavam de piquete, que não era um piquete formado dos irmãos. E acabamos com o CTG Farroupilha, na época não cedeu aquilo, e nós acabamos fazendo lá. Então, isso é para dizer a liderança. Então, o Enio Pereira tem uma liderança. Outra coisa que o Enio Pereira tem ali, do empreendedorismo, que tu tem tudo lá. É uma variedade, né? Dificilmente até a gente acha lindo, o pessoal chega lá e diz, eu não acredito que tenha. Aí pergunta lá, tal coisa. E o que tem lá de tão interessante isso aí? Diga aí. Mas de hidráulica, ferragem. É um shopping. O interessante é a variedade. Material elétrico. Alimentação, assim, variedade. Eu sou uma pessoa que acompanha, eu fico olhando ali as gurias atendendo. Se um chegar lá e perguntar uma coisa e elas disser não, eu levanto e pergunto o que não tinha. Aí elas me dizem, eu anoto ali. O senhor vai lá e providencia. Na próxima compra eu vou procurar comprar, ver o preço e quando... E como é que o senhor, assim, o senhor é uma pessoa atenta, obviamente, como é que o senhor, com os grandes mercados que nós temos no município, qual é o seu diferencial? Olha, o que eu vou te dizer, pra mim... Porque é um mercado de bairro, como a gente diz, que tem aquela tradição, né? Uma boa pergunta, tu sabe que ele passou os Prates? O supermercado Prates, Trevisan. Supermercado e atacado Trevisan. Passou. Inclusive o mercado Prates foi os mercados que mais nos prejudicaram a parte do comércio, porque um deles pôs ali na esquina onde é o Estrela. Sim. E até os clientes mesmo me diziam, tu não tem medo, Pereira, de quebrar? Eu digo, olha, eu não vou dizer que não, mas eu estou em casa, eles estão alugando e coisa. E eles faziam muito preço. Mas nós comprávamos dos mesmos atacados, com os mesmos preços. E ele vendia às vezes por menos que custava. Aí até uma vez eu disse para um vendedor, mas o senhor está me vendendo aqui, vende ali para o outro, ele vende pelo menos que eu estou lhe comprando. Ele disse, não, está aqui o pedido dele. Me mostrou, mesmo preço que eu comprava, ele comprava também. Só que lá em quando ele baixava o preço a menos que o custo. Eu disse, então eles têm uns 2 anos de vida e vão quebrar. E realmente não foi porque eu disse, quebrou, né? E depois eles vieram futuramente procurando vender para mim, bebida. Eu disse, não, eu jamais compraria bebida de uma firma que fez o que fez para o comércio. Se não tivesse nenhum outro depósito aqui em Alegrete, eu compraria de outro lugar. Mas não compraria de vocês. Tá bom, beijo. Porque eu sou meio positivo. Olha só como o seu Enio é famoso, o seu Enio. Ligou agora uma cliente, e também sua cliente de varejo, dizendo que o seu Enio é muito acessível, porque ela e o esposo é a Sueli e o André Paim, um abraço para vocês. Eles têm um armazém na estrada do frigorífico. O seu Enio é muito acessível. Nós temos um bulicho aqui e ele faz o preço para que a gente possa revender. Só, seu Enio. A gente tenta servir, negociar, né? O Enio tem, eu vou deixar para te perguntar ele, para depois nós fazer outras perguntas aí pro coisa contar que é a segunda geração. Como é que ele começou, a história dele também? Ele também é nova. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com 2 empreendedores, Enio Rodrigues Pereira e também Adriano Pereira. Adriano, como é que é para ti, né, ter todo esse legado aí? Tu que é um jovem, né? O que tu tem para dizer pra gente? Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer o Gilberto pelo convite. A minha história, na verdade, perto da do tio e do pai é 2%, né? Eles, tantos anos que eles têm comércio ali, eu comecei, faz um ano que eu fiquei ali direto, que o pai teve problema de saúde e tudo. Daí ele foi tipo numa terça-feira para fazer uns exames em Santa Maria e ficou uns 4 meses lá. E eu tive que ficar... Alguém tinha que tomar conta. Eu só ajudava ele, eu não tinha noção do que era, de quem ele comprava, valores e tudo. Eu só, entre aspas, atendia ali. Sabe? Aí tu vai pegando, vai errando, errei bastante, comprei bastante coisa errada, coisas que não precisava, mas tudo por aprendizado, sabe? Hoje eu tenho um pouco de conhecimento, nada perto do que eles têm, mas eu tô, entre aspas, aprendendo com o tempo. E antes de falar da minha história, assim, eu fiquei sozinho ali, não é fácil tu ficar sozinho ali, tu tomar conta do negócio, tu comprar, tu repor, tu fazer tudo sozinho. Tu fazer o marketing, tu administrar, tu ser um financeiro. Eu comércio às 7, 6h30, como eu abro ali, e ia até às 11 da noite. Seu... não é, sozinho não é fácil. Eu não sei, tu qual é o dia? Dia 20 de setembro?
Agora não, porque... Vai ver o Adriano. E a gente trabalha de domingo a domingo, né? E quando eu fiquei ali, eu fiquei sozinho. Aí até eu tenho muitos amigos que me ajudaram. O tio tava sempre, todos os dias lá perguntava se precisava de alguma coisa, se eu tava bem. Os amigos... fazer algum pagamento. Muitos amigos mesmo me ajudaram, que tiveram aqui no mercado, eu não podia ir, eles iam, tudo. E a história é essa, sabe? Eu comecei ali... seguir e quero seguir em diante. Eu vou dizer para ele. Eu quero saber o seguinte, tu gostou, tu ouviu o conselho? Eu quero que tu dá o conselho. Qual é o conselho que tu dá pro teu sobrinho hoje? Não, esse aí, né? Que nós, para ir bem no comércio, nós temos que ter surtimento, variedade sim, de mercadoria, um bom atendimento, que é o normal. E a seriedade de vocês, né? Honestidade, isso aqui é uma coisa muito importante justo, dos dois. Não precisa ser um preço mais barato, nem o preço mais caro, um preço justo. Que fique bom para todos, pronto. né? E eu te aconselho não vender de fiado. Isso aí são coisas que então a concorrência, eu fiz essa pergunta de novo, porque a concorrência do mercado que teve lá atrás, as concorrências, teve diversas concorrências, hoje tem Baclise. Então, o que eu quero chamar atenção, Enio, para isso, e vocês estão aqui? É para mostrar esse exemplo que tem muita gente com 19 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, querendo começar um pequeno negócio. E acaba não começando um pequeno negócio porque ele enxerga o seguinte, mas tem um Baclise, tem um grande supermercado, tem um Peruso, quer dizer, nesse ramo. E em outros ramos também, como vocês têm aí. Então, eu acho que isso vale esse exemplo. Tu me conhece, eu cuidei para ti, pro Oscar Paim lá na pecuária. Eu sempre fui um cara assim, ó, eu acho que a pessoa tem que, quando ir fazer alguma coisa, fazer bem feito. Se tu vai botar um comércio, bota como profissão. Eu, quando comecei o comércio, a minha profissão é essa. Eu vou ser comerciante e trabalhar com seriedade naquilo ali, investir, procurar atender bem, procurar o que o freguês precisa, qual é a compra que ele quer fazer, tudo isso, né? Porque nós começamos com um armazém alcançando a mercadoria para o freguês. É diferente, porque ele te pede um isqueiro, tu dá um isqueiro, o que mais? Não, é só isso. Agora, se ele vai ali, um mini mercadinho que ele vai se servir, ele pega o isqueiro, daqui a pouco ele pega um aparelho, ele pega um chocolate. Então ele compra o que ele não foi comprar. Seu Enio, são essas coisas que ajudam o comércio. Claro, seu Enio, a gente tem visto muito, né? Tem ouvido de todo mundo que as pessoas reclamam muito de atendimento no comércio de Alegrete, né? Atendimento em lojas de todos os segmentos. E aí os empreendedores, né, os proprietários dão cursos, treinamento para os seus funcionários, uns sim, outros não. O que o senhor diria? Qual é o seu recado sobre isso, né? De toda a sua experiência, o que é um bom atendimento? Eu acho que um bom atendimento, a pessoa está sempre disposta, meio sorrindo, conversa. Não é só atender o cliente... Pronto. Porque tem diferença de a pessoa chegar, tu atender, dizer um bom dia e ficar parado e a outra outra de tu te envolver, né? Comércio ali, eu vou lá. O Gilberto sabe. Só vai ver com a minha secretária, são duas, são diferentes da maioria, não são? O senhor dá treinamento para elas ou o senhor mesmo? Mas uma foi criada lá em casa. Uma foi criada. A verdade é o seguinte, é isso que tu vê aqui, é o Enio lá, é a simplicidade. Tu tá com o dono ali, ele tá ali, ele tem o escritório dele atrás do caixa. Tu nem enxerga ele, mas ele tá ali. Ele sempre teve aí. E agora ligado. Ele construiu ligado. Ou ele também bem organizado, tá ali, bem coisa. O Adriano mudou muito, ele ficou muito bom. E Adriano, já vou atender a ligação, Fanny. Adriano, e pra ti, né? Tu é um jovem, 30 anos. O que tu diria pros nossos jovens, assim como a experiência do teu tio, do teu pai, para os jovens que estão iniciando, sempre a tempo, ou mesmo que o negócio já esteja no meio, como tu pegou, né? O que tu diria? Sobre pegar o negócio no meio, entre aspas, é fácil para mim pegar um negócio que faz 40 anos que tá no mesmo lugar, e eu peguei os clientes do pai, sabe? Eu fiquei com a clientela do pai. Tu montar um negócio novo hoje é difícil, mas a pessoa tem que tentar.
Porque hoje em dia a crise do estado que tá e se a pessoa tá desempregada, ela tem que tentar. A gente mesmo já trouxe vários empreendedores que uns já tinham começado a fazer pão, alguma outra coisa para complementar a E o renda. máximo que vai acontecer é não dar certo e tu tentar de novo. Tá? Então a gente tem que ter essa iniciativa, sempre motivação, né? Tem vários setores aí que foi muito mais atingido que nós que vendemos produtos de primeira necessidade, né? Sim. Claro, tem outras profissões, setores que foi muito mais atingido com essa crise da pandemia, né? Mas eu, por exemplo, não posso me queixar ali de dizer assim, não, porque o mercado... Eu vendo, eu tenho a minha clientela que vai lá, graças a Deus sou bem conhecido, muitos anos que a gente está ali, não tem o melhor preço, mas não tem o pior, então é dentro de um... Quer, Vani? Eu vou te mandar um abraço. E é muito pelo atendimento também. As pessoas elas vêm comprar no teu negócio pelo jeito que tu atende, e tu cria um vínculo. Tá uma confusão hoje aqui, é telefone, é o Vaninho falando, é o Gilberto falando. Tu cria um vínculo com os clientes que estão ali, porque tu vive ali dentro. Tu acorda, tu abre às 8 e tu fica até às 10 e pouco ali dentro direto. Tô pedindo seu endereço, que nós estamos uma hora falando. Não, o pessoal tá aqui, vocês viram que bagunça? É uma bagunça organizada. Peraí, deixa ele falar, as pessoas ligam, deixa eu só dizer o seguinte, agora ligou um outro rapaz que tem um comércio lá o Cláudio já trabalhou comigo, que nem o Enio. O Enio Pereira faz tudo. Além de comerciante, que ele é a profissão dele, caminhão boiadeiro. Cuidou da fazenda para mim também. Campeiro, homem campeiro. Esses dias eu perguntei para ele se ele disse que não, agora ele está só na cidade, ele está mais aposentado. Era uma promessa, quando eu fizesse 70 anos eu pararia de trabalhar com caminhão e vendia o caminhão, parei mesmo. Mas o Cláudio lá, um abraço para ti, Cláudio, outra hora nós vamos ver se nós te chamamos também, lá ele tem um comércio também. Diga o endereço de vocês. Rua dos Andradas, 1160, esquina, Armazém do N. Pereira. Baixando como é assim pro pessoal? General Arruda. A esquina com a General Arruda, baixando a Ciavete. Tá, pessoal, aqui também, seu Enio, o seu Enio é muito conhecido, ó, ligou mais um ouvinte, seu cliente, dizendo que o seu Enio, além de ter um ambiente acessível, está modernizando, o preço também é acessível, do Sérgio Saldanha, obrigada. Também ligou para nós o seu Calbio Almeida Moraes e também José Pedro Rosso, aqui parabenizando, sempre na escuta, Gilberto, do programa. Quero também, antes que termine o programa, porque como passa rápido, seguinte, dizer que, pessoal, o Enio e o Adriano lá, um é Armazém Pereira e outro é o Armazém do Enio Pereira. Mas pode chamar de City Shopping, City Pereira, os Pereira, pode chamar de qualquer coisa. É a verdade que estão sempre... Mas eles assim, ó, também estão aqui, Cíntia, porque eles sempre tiveram, eu sou testemunha disso. Eu, como sempre disse, eu não conheço os grandes mercados, eu sempre comprei nos pequenos. Mas aqui, ó, eles têm lá, kit salada o Enio tem. Kit salada? Kit salada. Kit sopa. Kit sopa. Mas eu vou lá comprar. Verdura. Tem uma preguiça? E é da Roseli e do Marcos, né? Lopes lá da Coxilha Vermelha. Tem o pão caseiro de delivery, aquele que acho que é do Caio, né? Cláudio. Cláudio. Fazendo estrela ali. Eu não me lembro. Aio, Cláudio. Eu não sei se é de Cláudio, se é de Braulio. O Aio. Bom, e tem de outros também, tem os queijos também da cidade, rapadurinhas. Assim também lá no Adriano também tem. Tem as trufas da Mi, né? Maravilhosas as trufas da Mi, tudo de gente daqui. Tem verduras dos pinheiros ali também, tu tem. Quer dizer, é esse incentivo aos empreendedores. Eu sempre incentivei o pequeno produtor, sempre comprei produtos colonial, produto assim, produzido pelo nosso pequeno produtor, né? Para incentivar, porque senão não adianta produzir e não ter onde vender para terminar a produção dele. Os outros que a gente trouxe. Agora o Sérgio ligou, ele compra no teu armazém, Adriano. Tá uma confusão aqui hoje. Vamos finalizando que o João Ulisses já chegou.
Vamos agradecer a audiência de todos os senhores. Cidade Rural é isso, a gente fala de coisas do mundo, né, trazendo aqui a nossa realidade da nossa fronteira oeste, do nosso município e também trazendo os nossos empreendedores que fazem todo este desenvolvimento. Obrigada a presença de vocês. Cíntia, nós vamos vendo aí o pessoal que está na escuta, muita gente escuta, eu acho que esse horário está sendo sucesso, nós aumentamos para 20 minutos, era 15, pela autorização do João Ulisses. Nós já aumentamos para 20, 25 minutos. Mas esses ouvintes que ouviram aí de outros armazéns, aí nós queremos contar a história de todo mundo. Porque são essas pessoas que fazem o Alegrete e que vão recuperar o Alegrete depois da pandemia. E é muito importante esse trabalho que tu está fazendo, até para ajudar a gente. Isso. Até para ajudar a gente. Isso é importante para dar uma moral pra gente, porque a gente às vezes fica trabalhando, só trabalhando lá e é reconhecido por ti. Chamar a gente, isso é importante. Mas a verdade é o seguinte, deixa eu dizer o seguinte, Acabou o tempo, mas eu vou dizer. Acabou o tempo, Gilberto. Assim, 10 horas da manhã, terminou o gás, agora não podem mais vender gás. Onde é que nós íamos? No Pereira tinha, na época que podia vender gás. Domingo, 10 da noite. Vazando uma torneira. Onde é que o Gilberto corria? No Armazém Pereira tem. Até lá, quantas vezes o Pelanca vinha da Pileco comprar um Gilberto Pileco, influenciador digital. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Vamos até o próximo sábado. Tenham todos um excelente final de semana e um abraço para os produtores que já começaram aí o seu plantio do arroz.